Graça e paz, meu nome é Roseli, sou presidente da Federação de Mulheres da 5ª Região. No Salmo 46, no seu versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Neste tempo em que nós estamos reclusos em casa, devido à pandemia, é um dia de celebração. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, hoje daremos início à nossa programação via online do projeto missionário Uma Semana para Jesus, com uma palavra abençoada do nosso bispo Adonias Pereira do Lago, bispo da nossa 5ª Região. Sejam todos e todas muito bem-vindos para esta semana online do projeto missionário Uma Semana para Jesus. Que Deus os abençoe. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Guilherme, presidente da Federação de Jovens aqui da 5ª Região. Seja bem-vindo ao projeto Uma Semana para Jesus, só que na versão online esse ano, por toda a questão da quarentena, da pandemia, por questão de segurança, estamos fazendo online esse ano. Para quem já participou do projeto, sabe a bênção que é de poder abençoar vidas, de falar de Jesus, reencontrar amigos também, Muitas vezes temos alguns amigos que a gente só encontra no projeto, nessa época do ano. Mas eu creio que esse ano vai ser especial, do mesmo jeito como acontece em todos os anos. Esse ano eu creio que Deus tem nos chamado, mesmo distantes fisicamente, mas para que a gente possa, em unidade, estarmos orando pelas vidas que não foram alcançadas ainda pela palavra. Que você na sua casa, onde você estiver, que você esteja orando para que as pessoas que não conhecem Jesus, que nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena, onde muitas pessoas estão passando tantas dificuldades, que elas possam encontrar em Jesus a palavra. Eu tenho aprendido que muito mais do que evangelizar, que a gente possa trazer essas pessoas conosco para falar desse amor. Que a gente não fale apenas de Jesus, mas que a gente fale o quanto Ele tem feito em nossas vidas, trazer essas pessoas para o discipulado, trazer essas pessoas para perto. E que nessa semana, mesmo sendo um projeto online, que você possa ser abençoado. Que você possa também abençoar muitas vidas, compartilhando os vídeos, compartilhando testemunhos. Que eu creio que a obra não para. Mesmo sendo de forma online, eu creio que Deus quer alcançar muitas vidas ainda nessa semana. Esteja em oração pelo projeto, esteja em oração pela cidade que vai ser realizado o projeto, que é São Joaquim da Barra. Esteja orando pela vida do pastor, das pessoas daquela cidade, para que de alguma forma elas sejam impactadas por esse amor que nós já conhecemos. Deus abençoe sua vida e tenha uma ótima semana. Fala galera, missionários da 5ª Região. Aqui quem fala é o Kaique, presidente da Federação de Juvenis. E nesse tempo que estaríamos em projetos, estaríamos em trabalhos na cidade de São Joaquim da Barra, quero não te desanimar e não ficar frustrado, mas sim permanecer firme na palavra do Senhor, naquilo que Ele nos prometeu. Quero ler com você 1 Coríntios, capítulo 15, 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Meus amados, talvez nesse tempo de pandemia, muitos estamos desanimados, muitos estamos tristes por não estar vendo, acontecendo aquele trabalho, aquela preocupação de arrecadação de alimento, arrecadação de verba, de roupas para o projeto, de pessoas nas igrejas locais, para estar indo até o projeto missionário, Uma Semana para Jesus, Mas o que eu quero deixar de mensagem no seu coração é: meus amados irmãos, sejam firmes, abundantes na obra do Senhor, como está dizendo na palavra. E esse inabalável, eu quero dizer para você que não é apenas em tempos bons, não é apenas em 2019, 2017, ou sei lá, tantos anos que o projeto a gente já vai comemorar aí, algumas datas do projeto. Não é apenas esse inabalável em datas, em programações, em férias que todo mundo arruma o tempo certo, mas seja inabalável nesse tempo de pandemia, seja inabalável nesse tempo em que nós estamos nos guardando. Então, meus amados irmãos, permaneçam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, como é no projeto.
O projeto é uma maravilha, todo mundo sabe. Eu particularmente adoro participar do projeto. Foi o segundo projeto em Matão que eu participei. Sempre trabalhei na área do evangelismo, gosto muito de bater em portinha, de conversar com pessoas. Talvez esse seja o meu ramo, graças a Deus. Me identifico muito e a gente sente falta realmente de fazer alguma coisa, de estar presente. Até porque depois de todos os cultos no projeto, todo mundo bem sabe que aqui passeia muito na cidade, anda todos os dias. Isso é muito legal. Mas a verdade é que nesse tempo Deus nos separou talvez no mês de julho para nos capacitar. Os juvenis estarão em capacitação junto com a Confederação Metodista de Juvenis nesse mês todo de julho em capacitação. Esse seja um tempo da gente, da nossa igreja se capacitar em alguma coisa. Então não fique triste, talvez angustiado porque o projeto não está acontecendo. A igreja nunca para, a missão nunca parou. E esse é o sentido. Sejam firmes e inabaláveis na obra do Senhor. Deus te abençoe, tamo junto e um beijão. A graça e a paz a todos, irmãos. Em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem o que se envergonhar, que maneja bem as palavras da verdade. Sou o Arnaldo, presidente da Federação de Homens da 5ª Região, e agora, chamando vocês, a atenção de todos, estaremos abrindo nossos trabalhos com o nosso digníssimo bispo Adonias, que trará a palavra nesse momento. Queridos irmãos, queridas irmãs, graça e paz. Eu quero, nesse momento, reconhecer que, se não fora a graça de Deus e a bondade e a misericórdia do Senhor, nenhum de nós estaríamos aqui para prosseguirmos no propósito, na missão, na obra a qual o Senhor tem confiado a cada um de nós. O Senhor tem nos chamado as mulheres, chamado os homens, chamado os jovens, chamado os juvenis, as crianças. Deus tem nos chamado para fazer parte da sua igreja e para cumprirmos o seu propósito e realizarmos a sua obra nesse tempo que nós estamos vivendo. E esse tempo que nós estamos vivendo atualmente não está sendo um tempo fácil para nenhum de nós, mas a igreja não pode parar. A missão de Deus não pode parar por causa da pandemia, por causa das crises, por causa das limitações humanas, por causa das circunstâncias contrárias, por causa das dificuldades. Não, de fato nós não podemos parar. E eu louvo a Deus porque vocês, irmãos e irmãs, não estão parados no meio desta pandemia, mas estão procurando, através de ferramentas novas, abençoar outras pessoas, realizar a obra de Deus, ministrando a famílias, a corações que precisam da graça de Deus, da misericórdia de Deus e da bondade de Deus. Por isso eu quero glorificar a Deus por suas vidas, queridos irmãos, queridas irmãs. Louvamos a Deus porque vocês estão se preparando para abençoar vidas, para ministrar a corações, mesmo não podendo ter, irmão Arnaldo, irmã Roseli, mesmo não podendo ter um projeto como nós amamos realizar todos os anos, vocês têm buscado alternativas para abençoar vidas. Eu louvo a Deus pela iniciativa de todos vocês. Que Deus os abençoe grandiosamente.
Eu quero ler um texto da Palavra de Deus para a nossa reflexão. E esse texto está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1. Vamos prestar bastante atenção nesse texto, porque esse texto da Palavra de Deus, essa palavra que é viva, eficaz, que é poderosa, vai falar de várias realidades que acontecem na vida humana, na vida das pessoas, quem sabe algumas dimensões, até no meio do povo de Deus, até em nossas próprias vidas. Mas é por isso que a palavra de Deus é fantástica, porque ela fala conosco enquanto filhos e filhas do Senhor, para nos aperfeiçoar, mesmo porque não somos perfeitos. Mas também fala com as pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo, que vivem em profundidade e em intensidade vários desses aspectos narrados aqui nesse texto que o apóstolo Paulo, inspirados pelo Espírito Santo, escreve ao seu discípulo e ao seu filho Timóteo. O texto sagrado diz assim: ouçamos, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. São estes os que introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, os quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca de chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, estes também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Versículo 10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas estas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos, o versículo 12, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras,
que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Que Deus abençoe a leitura da sua poderosa e viva palavra. Que o Espírito Santo nos dê sabedoria e discernimento nesta palavra que nós acabamos de ler. Quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, em especial, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo deixa claro para nós sobre a finalidade da igreja. A igreja, corpo vivo de Jesus Cristo, ela tem uma finalidade, qual seja a glória de Deus. Nós precisamos, enquanto discípulos e discípulas, glorificar a Deus de todas as formas e em todas as circunstâncias da nossa vida. Nós temos que exaltar o nome de Deus. De forma alguma, o nosso nome, e eu diria nem o nome da nossa instituição. Nós precisamos exaltar o nome do Senhor, né? Porque só Ele é digno de receber a honra, a glória e o louvor. E Deus, quando nos chama para fazermos a sua obra, Ele nos capacita, e quando a obra é realizada, nós damos glórias a Ele, porque a glória é somente dele. Não é minha, não é sua, não é de nenhum de nós, não é da denominação. A glória é de Deus. Essa é a finalidade da igreja. Nós existimos para glorificar a Deus na terra, exaltar o seu nome, exaltar os princípios da sua poderosa palavra. Essa é a finalidade da igreja, a glória de Deus. Mas também o apóstolo Paulo, ele fala sobre a prioridade da igreja. Quando lemos as cartas do apóstolo Paulo, né, eu diria que até no ministério terreno de Jesus Cristo, né, a gente percebe que a igreja ela tem uma prioridade, ela precisa compreender e sempre lembrar-se da sua prioridade, qual seja anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo a todas as pessoas do mundo, conforme Mateus 28, e também fazer discípulos de todas as nações, conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 16, não é? Portanto, essa prioridade, ela é inegociável e ela é insubstituível na caminhada, na jornada da igreja local, da igreja corpo de Cristo, espalhada por toda a terra. Nós temos uma prioridade, é anunciar as boas novas do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, segundo o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não é? Então, nós fomos chamados para cooperar com Deus no propósito de salvar o mundo. O propósito de Deus é salvar o mundo. Deus não tem prazer na morte do ímpio, de nenhuma pessoa, de nenhum ser humano, não é? O propósito de Deus é que o ser humano conheça Jesus Cristo, conheça o projeto de salvação manifestado em Jesus Cristo. Por isso, a igreja precisa alimentar a sua prioridade a cada dia que passa. E a gente vê, através, principalmente, do Evangelho, não é, de Jesus Cristo, a prioridade da prioridade. Prioridade da prioridade seria pregar o Evangelho aonde Jesus ainda não fora pregado, não é? Então nós existimos para glorificar a Deus e nós existimos
para anunciar o evangelho a toda criatura, não é? A todas as nações. E a prioridade da prioridade é anunciar o evangelho onde Jesus ainda não fora pregado. Ou seja, o foco da igreja é pregar o evangelho para o não convertido, para o não nascido de novo, para a pessoa que ainda não é nova criatura, que ainda não conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então essa é a prioridade da prioridade. E nós estamos caminhando dentro desta perspectiva enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso é importante nós percebermos que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele está falando algumas coisas muito importantes aqui para a nossa reflexão, tendo em vista a nossa finalidade e tendo em vista a nossa prioridade e a prioridade das prioridades, não é? O apóstolo Paulo está dizendo de quão nefasto é, de quão prejudicial é, quando os membros da igreja de Cristo passam a viver uma vida de carnalidade, passa a viver uma vida cujos valores, cujas intenções, ações e reações não condiz com o evangelho, não condiz com os propósitos que Deus estabeleceu para cada um de nós e para a vida da igreja. Então é importante nós percebermos, quando a gente lê do versículo 1 ao versículo 9 e também o versículo 13 aqui do texto que nós lemos de Timóteo, a gente vai perceber que o apóstolo Paulo está dizendo para nós que enquanto igreja, discípulos, nós temos que nos preparar para viver tempos terríveis. Tempos terríveis. Tá? Nós temos que nos preparar para isso. Perseguição contra os cristãos e os valores defendidos pelos cristãos segundo as Escrituras, a multiplicação dos vulneráveis sociais, a multiplicação da carnalidade, do individualismo, não é? Do egoísmo, a multiplicação, não é? de segmentos de pessoas no nosso país, em outros países, não é? O aumento aí, a gente está percebendo um grande número de refugiados, um grande número que tem fugido, por exemplo, da Venezuela, da Síria e de outros países espalhados pelo mundo. Então vai ampliando o número de vulneráveis na face da terra, a proliferação de heresias no meio cristão, no meio da igreja de Cristo, não é? Muitas heresias, muitas mentiras, muitas fake news no meio da igreja, no meio do povo de Deus, não é? Mentiras, enganos, fantasias, não é? Pessoas pervertendo e invertendo a palavra de Deus, não é? Enganando os homens, enganando as pessoas, não é? Também é importante nós percebermos que a igreja, ela passa por esses momentos, por essas crises, por essas dificuldades, não é? Olha que coisa terrível, não é? Os homens, não é? Egoísta, avarento, presunçoso, arrogante, blasfemo, desobediente aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliável, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, de que é cristão, mas por trás é uma pessoa carnal, uma pessoa maligna, uma pessoa maldosa, uma pessoa vingativa. São pessoas que negam a fé, que negam o evangelho, que negam o cristianismo. E é por isso que nós oramos por avivamento, porque
A igreja na época de João Wesley também passou por momentos semelhantes. A situação, não é, na vida da igreja institucional e também da sociedade era terrível. Deus levantou a família wesleyana para promover um grande avivamento espiritual e trazer a santidade de volta, os valores do evangelho de volta para os corações e para as famílias, não é? Então nós somos aí como igreja herdeiros de um avivamento espiritual que foi transformacional, que foi usado por Deus para transformar a sociedade. O avivamento trouxe grandes mudanças para a Inglaterra, trouxe grandes mudanças para outros lugares, fruto de um avivamento, fruto da presença de Deus, da graça de Deus, da glória de Deus, do poder do evangelho na vida das pessoas. E nós estamos, nesse tempo que a gente está vivendo agora, nós estamos vivendo tempos também muito difíceis. Por isso nós precisamos, não é, buscar a graça de Deus e buscar o poder de Deus para não nos tornarmos, não é, como essas pessoas citadas aqui no texto, mas para que nós nos tornemos homens e mulheres santificados, cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus, com excelente testemunho ético, moral, padrão de família, padrão de casamento, padrão de sexualidade, padrão de honestidade, de integridade, não é? E Deus está nos levantando exatamente para vivermos esse propósito nesse tempo. O fato, irmãos e irmãs, é que Deus sempre nos fortalece quando fazemos a sua vontade. É importante que a gente saiba e nos lembremos disso, que Deus sempre nos fortalece quando nós estamos fazendo a sua vontade, quando estamos fazendo a sua obra, quando estamos pregando o evangelho, quando estamos indo ao encontro das pessoas, das cidades, das famílias, em nome de Jesus, no poder do Espírito, pregando, discipulando, amando vidas. Isso é agradável ao coração de Deus e Deus nos abençoa e nos fortalece diante dos desafios que nós enfrentamos, né? Por isso é muito importante que a gente esteja sendo fortalecido por Deus nesse tempo. Que Deus fortaleça a sua vida, que o Espírito Santo fortaleça a sua vida, o seu ministério, não desanime, não fracasse, não retroceda, mesmo diante das dificuldades do momento. Deixa o Espírito Santo fortalecer a tua vida, o teu ministério, se erga na presença de Deus para glorificar a Deus, servir a Deus e fazer a obra dele nesse tempo que se chama hoje. O fato, irmãos e irmãs, é que nós estamos vivendo e nós temos que nos preparar, né, para a gente sofrer pressão. O apóstolo Paulo fala nesse texto que ele no seu ministério foi pressionado de diversas formas. Por que as pressões? As pressões vêm de fora para dentro, as pressões às vezes é de dentro para dentro de nós, às vezes o nosso eu nos pressiona para não fazermos a vontade de Deus, há pessoas e circunstâncias externas que nos pressionam. E qual o propósito? É tirar-nos do foco, tirar-nos da finalidade e tirar-nos da prioridade. Finalidade é glorificar a Deus, não é? E a nossa prioridade é pregar o evangelho, não é, a toda criatura humana e fazer discípulos de todas as nações. Então a gente tem que se preparar para sofrer pressões de todos os lados. Por isso a gente não pode ser discípulos e discípulos cheios de fragilidades. Ou seja, nós temos que nos colocar em santidade diante de Deus, fechar as brechas da nossa alma, eliminar tudo que é carnalidade, nos encher do fruto do Espírito Santo, não é? Encher-nos do caráter de Jesus, da integridade do Senhor, para que a gente, fortalecido por Deus, a gente siga em frente fazendo a sua obra. A gente tem que ser forte. Na verdade, a gente precisa ser obra para todo pau. Ou seja, o pastor Jeremias da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte diz que o cristão precisa ser obra para todo pau.
leva paulada, mas continua firme. Apanha daqui, apanha dali, é criticado de lá, é criticado de cá, mas permanece firme em Cristo, firme na obra, firme na missão. Não é cheio de mimimi, não é cheio de sensibilidades. Não, nós temos que estar firmes, fortes, nós temos que aguentar os baques, pressão, perseguição, opressão, não é? Há muita coisa que vem para fazer a gente desistir, ou para fazer a gente se tornar religiosos de plantão, sem frutificação, sem estarmos sendo uma bênção nas mãos do Senhor. E a palavra de Deus que lemos nos motiva a sermos amigos de Deus e não amigos do mundo. O texto é muito claro, que um dos aspectos do final dos tempos é que as pessoas se tornam amantes do mundo, amantes da sociedade, das vontades humanas, e se tornam inimigas de Deus. Mas Deus nos fortalece para que a gente seja amigo de Deus, mesmo que o mundo nos veja como seus inimigos, porque os nossos valores são diferentes dos valores da sociedade humana. Se foi igual, ou a igreja se perverteu, ou o mundo se converteu, porque os valores da luz é diferente dos valores das trevas, E luz e trevas não se misturam. Por isso a igreja é luz, e os valores da luz, amor, graça, perdão, justiça, alegria, paz, justiça, ética, etc, etc, integridade, moral elevada, casamento saudável, obediência, submissão ao Senhor, enquanto que trevas é aquilo que Paulo diz nos primeiros versículos que nós lemos: traidores, caluniadores, mentirosos, sem afeto familiar, sem respeito com a família. Isso aí é carnalidade, trevas. Por isso nós somos motivados por essa palavra a sermos amigos de Deus, e não sermos amigos do mundo e da sociedade pervertida. Por isso o apóstolo Paulo, ele aqui nesse texto, ele deixa claro para nós aqui alguns grupos de pecados, Quando você lê o texto, você vai ver ali que algumas práticas pecaminosas leva as pessoas a romperem com o próximo, por exemplo, traição, mentira, engano, etc. Essas coisas são pecados contra o próximo, tá? Então você vai ver muitos pecados ali que Paulo cita, que faz com que as pessoas se tornem inimigas umas das outras por causa de tais pecados. Esse é um grupo aqui de pecados. Um outro grupo, pecados que rompem com a família. Você vai perceber que o apóstolo Paulo fala isso, Pecados que gera divórcio, pecados que gera rebelião, rebeldia, carnalidade, adultério, mentira um com o outro. Então são pecados que rompem com a família. E há um outro grupo de pecados aqui, que são pecados que rompem com Deus, Quando estão frios na fé, quando estão amando mais o mundo do que a Deus, e outros detalhes ali, o apóstolo Paulo fala desses grupos de pecados. Pecados que me faz romper com o próximo, pecados que me faz romper com a família, pecados que me faz romper a minha relação com o próprio Deus. Portanto, amados irmãos e irmãs, grande desafio para nós, o grande desafio para nós hoje é falar menos de nós mesmos, menos de nossos projetos humanos, menos de nossa instituição e falar mais de Jesus Cristo. A igreja, ela existe com uma finalidade, a glória de Deus. E ela tem que falar da glória de Deus, do Deus Todo-Poderoso. O que importa falarmos ao ser humano é outra coisa senão a glória de Deus,
a glória de Cristo, o projeto de salvação de Deus, a obra redentora do Senhor Jesus, é o grande amor de Jesus pelo ser humano. Eu sei que é isso que estamos fazendo, que você está fazendo. Eu quero deixar essa palavra para que você seja motivado e motivada a continuar pregando o Evangelho, que é a nossa prioridade número 1. E nós fazemos isso não para agradar a nós mesmos, não para agradar o nosso líder, não para agradar a nossa instituição denominacional. Nós fazemos, pregamos, discipulamos, evangelizamos, testemunhamos da graça, manifestamos a glória de Deus ao mundo por causa do grande amor de Deus, por causa do próprio Deus que habita no nosso coração pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus diz: quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Ou seja, a maior missão da igreja é morrer para si mesma. Igreja que eu digo é a igreja institucional, é morrer para si mesma. Esse é o maior desafio da igreja, e viver somente para Deus. Aí reside a força da igreja, dos cristãos e de todos nós. Mortos para o pecado, mortos para nós mesmos, vivemos para a glória de Deus, vivemos para a glória do nosso amado Pai. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, eu quero ir concluindo esta reflexão dizendo que nós, hoje, nós precisamos nos preparar também para andarmos na contramão da realidade humana, da cultura social, dos valores sociais que a gente está vivendo hoje, estamos enfrentando hoje. A sociedade quer perverter as Escrituras, quer mudar as Escrituras, quer mudar o modelo de família instituído por Deus. A sociedade, ela quer impor a forma como a igreja deve viver, deve se adequar a ela. Não, mas é exatamente o contrário. Nós temos que buscar graça, unção de Deus para caminharmos na contramão. O mundo vai numa direção. O mundo está de costas para Deus. Nós estamos de frente para Deus e estamos de frente para o mundo. E Deus nos chamou para ir ao encontro da sociedade humana, em nome de Jesus, no poder do Evangelho, cheios da graça de Deus. Não é uma missão fácil. Você nadar contra a correnteza não é uma missão fácil, mas é uma missão possível por causa da graça de Deus, por causa da força do Espírito Santo, por causa da bondade de Deus, por causa da proteção de Deus, por causa do agir de Deus em nossa vida e através de nossa vida. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nosso forte orgulho precisa cair, para que a força da humildade de Jesus Cristo conduza nossas vidas e nosso caráter. Por isso o Senhor nos chama, nesse tempo de dificuldade, o Senhor nos chama para sermos uma igreja que cumpra os seus propósitos, uma igreja que cumpra a sua finalidade, uma igreja que cumpra a sua prioridade nesse tempo. Que Deus use você, não é? E que você glorifique a Deus em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Que Deus use você para viver a prioridade estabelecida por Deus em sua palavra. Nós, como igreja, como discípulos e discípulas, fomos levantados, chamados para pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Fomos chamados para fazer discípulos de todas as nações. Fomos chamados para anunciar as boas novas a esse mundo perdido, a essa sociedade pervertida. Fomos chamados para sermos instrumento de Deus na sociedade. Que Deus use você, que Deus fortaleça você, que Deus te coloque ao encontro de pessoas e essas pessoas sejam abençoadas através da sua fé, do seu testemunho, da graça de Deus que paira sobre a sua vida. Quero orar por sua vida. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada homem, abençoe cada mulher,
Abençoe estas vidas que estão procurando realizar a tua obra nesse tempo que nós estamos vivendo. Encha-os com o Espírito Santo, encha-os com a tua graça, manifeste do teu poder, da tua unção, da tua graça, que não falte as ferramentas do Senhor. Pai, livra-nos do mal, livra-nos da carnalidade, livra-nos de todo grupo de pecado que nos faz romper, ó Deus, com as pessoas, com o próximo, nos faz romper com a família e também contigo. Leva-nos ao caminho da santidade a cada dia, nos encha de autoridade espiritual, encha-nos com o Espírito Santo, que o fruto do Espírito seja evidente em nós, que o Senhor nos leva na tua força a sermos parte, a sermos uma igreja missionária, avivada, cheia do Espírito Santo, cheia de ousadia e de estratégias, de ferramentas para alcançar outros para o Senhor. Nós abençoamos estas vidas em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a sua preciosa vida. Um grande abraço.